Olá, turma. Tudo bom? Retornamos hoje com o nosso conteúdo de algoritmos numéricos. Mais especificamente, nós vamos falar de erros absolutos e erros relativos. Porque nós estamos na unidade que fala sobre estimativa e medição de erros. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é medir o tamanho desse erro. E nós podemos medir esse erro como um erro absoluto ou como um erro relativo. Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto agora. Certo? Então, vamos começar. Primeiro, nós temos que entender: quando eu quero representar um número, nem sempre eu vou conseguir representar esse número completamente e exatamente como é o número que eu quero representar. Um exemplo clássico e comum é o número π. Nós sabemos qual é o valor de π, só que nós não conseguimos representá-lo completamente, porque ele tem infinitos números, ele tem infinitos dígitos. E diferente de um número como, por exemplo, 1/3, que nós não conseguimos representar exatamente, mas nós conseguimos representar simbolicamente, como, por exemplo, 0,3 e um traço em cima, eu sei quais são todos os dígitos dele. Todos os dígitos são 3. No π é mais complicado ainda, porque os dígitos não se repetem. Então, ele é 3,14, 15, 9, e ele continua infinitamente. E eu não sei quais são esses infinitos dígitos. Então, eu vou ter problemas para representar esses dois dígitos, esses dois números, mas o π é ainda mais complicado, porque esse daqui, o 1/3, eu não vou conseguir representar todos, mas eu sei quais são todos os dígitos. Do π eu não consigo representar todos e eu não sei quais são todos. Eu sei como descobrir, mas eu não sei quem eles são. Então, isso gera uma complicação. Principalmente quando a gente está falando em algoritmos numéricos. Porque lembrem, em algoritmos numéricos, nós não estamos interessados em nós fazermos as contas. Nós estamos interessados em o computador fazer essas contas. Então, quem vai representar esse número não somos nós, é o computador. Então, essa representação aqui, o do 1/3, ela funciona para a gente, para nós sabermos qual é esse número. Mas para o computador, isso não tem nenhuma vantagem. Então, para o computador, representar 0,3 ou representar π, representar 1/3 ou representar π, vai recair no mesmo problema. Que é o seguinte: quando nós vamos representar um número no computador, a gente tem que decidir, ou a gente tem que saber qual é o t, que é quantidade, lembrando da aula anterior, é a quantidade de dígitos da mantissa. Então, eu preciso saber quantos dígitos de mantissa eu tenho. E isso vai me limitar sobre quanto do número eu consigo representar. Por exemplo, se eu for representar o π com um t igual a 4, eu consigo representar o π como sendo 0,3141 vezes 10 a 1. E eu consigo representar o 1/3 como 0,3333 vezes 10 a 0. Com isso, eu estou utilizando 4 dígitos de mantissa, que aí são 4 dígitos de mantissa. 4 dígitos de mantissa. E o restante eu não consigo representar, porque está além da capacidade do computador que eu estou utilizando. Está além da capacidade da máquina que eu estou utilizando de representar um número.
Então, esse é o máximo que eu consigo representar nessa máquina. Para eu melhorar isso, eu tenho que aumentar esse t. Eu tenho que aumentar a quantidade de dígitos da minha mantissa. Por isso que, lá quando nós representávamos o ponto flutuante, o que mais consumia bits da nossa estrutura era justamente a mantissa, porque é ela que determina o quão preciso eu sou no meu número. Então, deixa eu mostrar para vocês novamente aquela tabelinha que nós tínhamos na aula passada. Aqui, nós temos aqui embaixo a quantidade de dígitos que é consumida em cada um. Então, aqui, ó, para 16 bits, 10 bits eram de mantissa. Para 32 bits, 23 eram de mantissa. Para 64 bits, 52 eram de mantissa. E para 128 bits, 112 eram de mantissa. Então, a mantissa é a parte que consome mais informação, que consome mais armazenamento para eu representar o número, porque ela é muito importante para eu manter a precisão desse número. Certo? Então, retornando, se eu tiver 4 dígitos de mantissa, eu consigo representar π e 1/3 dessa forma. Então já dá para saber que esse cara aqui, esse 1/3, não é exatamente esse, porque esse daqui tem infinitos dígitos. Esse não tem infinitos dígitos, esse tem 4. Então, esse cara aqui não é o 1/3 exato, ele é 1/3 aproximado. Então, o que eu faço? Eu ponho um traço em cima. Então, é o valor aproximado de 1/3, da mesma forma que no π. Como eu não estou representando os infinitos dígitos dele, eu estou fazendo uma representação fixa que tem uma limitação, então ele é o valor aproximado de π. Então, com essa notação, nós vamos calcular quais são os valores do erro. Então, para eu calcular o valor do erro, nós temos 2 erros. Temos, primeiro, o erro absoluto. Então, a representação é assim, o erro absoluto de x, ele é o valor de x menos o valor aproximado de x. Certo? Este é o valor do erro absoluto. Perfeito? O erro absoluto de x, de um x hipotético, é o valor exato de x menos o valor aproximado de x. Só que, vamos raciocinar. Às vezes, eu sei qual é esse valor exato de x, como é o caso do 1/3. Mas às vezes eu não sei. Eu não sei exatamente quais são todos os dígitos do π. Então, como que eu vou calcular π menos o π aproximado se eu não sei exatamente qual é o valor de π? Ou então, para qualquer outro valor que às vezes eu não sei. Por exemplo, eu quero calcular a resposta de uma equação e eu quero saber qual o erro que eu cometi na resposta daquela equação. Para eu conseguir calcular esse valor, esse erro absoluto, eu preciso saber qual é a resposta exata. Se eu souber qual é a resposta exata, eu não cometo o erro. Então, às vezes, eu não sei esse valor. Então, muitas vezes, vocês vão ver representados não o erro absoluto de um valor, mas o módulo do erro absoluto. Porque a gente vai estar interessado não no valor exato do erro, mas na ordem de grandeza, qual é o tamanho aproximado desse erro. Que isso já é o suficiente para a gente entender se a nossa resposta está comprometida pelo erro, por um erro muito grande, ou não. Então, para calcularmos o erro absoluto, nós não podemos depender de saber o valor exato do x para obter o erro absoluto. Por isso, vamos fazer um exercício aqui, um exemplo. Se nós queremos o erro absoluto de π, nós precisaríamos o valor exato de π menos o valor aproximado de π. Utilizando os valores que nós utilizamos anteriormente, então, o valor exato de π é esse daqui, com infinitos dígitos, menos o valor aproximado de π que nós utilizamos aqui anteriormente.
Com isso, nós vamos ter, né, o resultado dessa subtração como 0,00059 e infinitos dígitos depois. Com isso, nós não conseguimos representar esse valor exato, mas nós conseguimos representar o erro absoluto em módulo como uma inequação, que com isso eu sei que ele vai ser sempre menor do que um determinado valor. Ele nunca vai chegar a isso daqui, ele nunca vai chegar a 0,0006, porque ele é 0,0059 mais alguma coisa. Então ele vai ser sempre menor do que isso. E por mais que isso não seja o valor exato do meu erro absoluto, isto é um valor que consegue representar para mim qual é o maior erro que eu vou cometer nesse cálculo. E isso é o suficiente, porque nós precisamos saber qual é o maior erro que nós poderíamos cometer, no pior caso, para, com isso, sabermos se este erro conseguiria comprometer a resposta do nosso problema. Se esse erro, mesmo no pior caso, não comprometer a resposta do nosso problema, então a resposta do nosso problema é útil independente do erro. Então é nessa linha que nós vamos trabalhar. Nós não vamos querer saber qual é o valor exato do erro. Nós vamos querer saber qual é o maior valor possível que o erro pode assumir. E com este valor saber se quando o erro assumisse esse pior valor possível, o nosso resultado ainda seria válido? Se o nosso resultado ainda for válido, então nós utilizamos esse valor, esse resultado, como aceitável, porque o erro nunca vai conseguir comprometer o nosso resultado. Essa é a situação. E se ele comprometer, se o erro comprometer o nosso resultado, nós vamos ter que recalcular o resultado alterando alguma coisa, ou aumentando a precisão do nosso número, ou usando um método melhor, que tem uma precisão melhor, ou mudando a nossa modelagem, né, o modelo do nosso problema, alterando alguma coisa para a gente diminuir o nosso erro em relação ao nosso resultado, certo? Então, essa é a nossa forma de calcular o erro absoluto. E para calcular o erro relativo, nós utilizamos assim, ó, o erro relativo é o erro relativo de um x, é o erro absoluto desse mesmo x dividido pelo valor aproximado do x. Este é o nosso erro relativo. Esse é o nosso erro relativo. Então, com isso, nós conseguimos calcular o erro relativo, por exemplo, do π. Então, qual seria o erro relativo desse π? Ele é o erro absoluto de π sobre o π aproximado. Então, ele vai ser algo, né, o erro relativo vai ser menor do que 0,6 vezes 10 a menos 3 sobre 0,3141 vezes 10 a 1. Então, o meu erro relativo de π vai ser, ó, esse 10 a menos 1 sobe, né, para virar 10 a menos 4. Então, isso vai dar menor do que esse daqui, ó, 0,6 dividido por 0,31 dá algo um pouco menor do que 2. Então, para a questão, como a gente está usando uma inequação, então a gente pode colocar que é 2 vezes 10 a menos 4. Porque, novamente, eu não estou interessado no valor exato. Nós estamos interessados
no pior caso possível. Lógico que se eu fizer essa conta aqui, 0,6 dividido por 0,31, talvez dê 1,9, 1,8, mas o valor está aproximado ali e é isso que a gente quer. A gente quer saber qual é o tamanho mais ou menos do nosso erro. Então, o nosso erro relativo é em torno disso, de 2 vezes 10 a menos 4. Certo? Então, temos esses dois valores. O valor do nosso erro absoluto e o valor do nosso erro relativo. Certo? Agora, vamos tentar entender por que nós temos dois erros. Por que existe erro absoluto e erro relativo? Então, vamos começar uma outra continha aqui. Ó. Então, vamos supor que eu tenho um valor de x. Eu tenho um x que é... Tem um x que ele é... Ele é um valor que ele está... Aqui, ele está no intervalo entre 212,8 e 213. O meu x é um valor que está ali. Eu não sei qual é exatamente o valor do meu x. Aí eu consigo decidir qual vai ser o valor aproximado do x que eu vou utilizar, que aí, a princípio, pode ser qualquer valor nesse intervalo, e qual erro que eu vou estar cometendo ao representar o meu x da forma que eu escolher. Então, vamos supor que eu vou escolher para representar o meu valor aproximado de x como sendo o valor médio daqui, desse intervalo, que é 2.112,9. Esse é o valor aproximado. Certo? Então, esse é o valor que eu vou utilizar. Com isso, eu consigo calcular o meu erro absoluto. Não o valor exato do erro absoluto. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor exato de x. Ele é qualquer cara ali. Então, meu erro absoluto de x, ele vai ser x menos o x aproximado. O x aproximado eu tenho, o x exato eu não tenho. Então, como que eu vou calcular? Eu vou calcular, na verdade, o módulo do erro absoluto de x, ele vai ser menor do que um valor máximo. Então, eu vou ver qual é o valor máximo em módulo desta conta. Então, se eu tiver como x aproximado o 2112,9, os pontos mais distantes dele aqui serão os extremos desse intervalo. Então, ou ele vai ser 2113 menos 2112,9, que vai dar 0,1, ou vai ser 2112,8 menos 2112,9, o que vai dar menos 0,1. Mas como a gente está lidando em módulo, então ou vai ser 0,1 ou vai ser 0,1. Então, esse erro absoluto vai ser, nesse caso, menor do que 0,1. E vai ser menor e não menor ou igual porque esse intervalo é aberto. Se o intervalo fosse fechado, significa que o meu erro poderia ser igual a 0,1 também. Então, eu teria um menor ou igual nesse caso. Então, este é o meu erro absoluto. Com isso, eu consigo calcular o erro relativo. Então, meu erro relativo de x, em módulo ainda, vai ser menor do que... Aí eu utilizo a equação do erro relativo. Então, ele vai ser o erro absoluto em módulo, né? Porque eu estou usando aqui em módulo, aqui tem que ser o mesmo, dividido por x aproximado. Então, que aí eu posso colocar aqui em módulo também, já que tudo vai estar em módulo. Aqui vai dar 0,1 dividido por o valor aproximado, 212,9. Então, o meu erro relativo de x, ele vai ser menor do que 4,7 vezes 10 a menos 5. Certo? Então, este
é o meu erro. Num caso. Agora vamos ver um outro caso. Vamos ver num caso que eu estou olhando um y, e esse valor de y, ele está nesse intervalo de 5,2 até 5,4. Certo? Então vamos novamente calcular o erro absoluto de y. Primeiro, eu tenho que decidir quem é o meu y aproximado. Então, eu vou novamente decidir utilizar o ponto médio aqui. Então, ele vai ser 5,3. Agora sim, agora eu consigo calcular o erro absoluto de y em módulo, que ele vai ser o ponto mais distante menos esse valor aproximado aqui. Então, ou vai ser 5,4 menos 5,3, que vai dar 0,1, ou vai ser 5,2 menos 5,3, que também dá 0,1. Então, esse valor, no máximo, ele é 0,1. Então, em módulo, ele vai ser menor do que 0,1. Não preciso escrever o módulo aqui. 0,1. Certo? Então, esse é o valor do erro absoluto. Com isso, eu consigo calcular o erro relativo de y a partir do erro absoluto de y dividido por y aproximado. Então, o meu erro relativo de y vai ser menor do que 0,1 dividido pelo valor aproximado de y, que é 5,3. Então, o erro relativo de y vai ser menor do que 0,02. Aqui, 0,02. Certo? Então, vamos analisar esses dois casos. Nós temos dois valores, o x e o y, x e y. Ambos têm um erro relativo de 0,1. Um erro absoluto, desculpa. Ambos têm um erro absoluto de 0,1. Mas o erro relativo dos dois é absurdamente diferente. Por que que isso acontece? Porque a diferença, o intervalo em que eles podem estar, o valor nominal do erro que eu cometo é 0,1. Mas o x é um número muito maior do que 0,1. Em comparação com y, que é um número não tão maior do que 0,1. Então aqui eu estou falando que qual é o tamanho, o quanto do meu número é comprometido pelo erro. Então, nesse caso aqui, o erro relativo, ele me fala que o erro que eu estou cometendo, 0,1, ele compromete 4,7 vezes 10 a menos 5 do meu número. Então é um erro que é proporcionalmente muito pequeno em relação ao número que eu estou representando. Já pelo outro lado, no y, o erro que eu estou cometendo, que é 0,1, ele é 0,02 do meu número. Então, o meu erro é 2% do meu número. Então, é um erro que é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Esse número é bem menor. Então, o erro absoluto me fala qual é o número que eu estou errando. E o erro relativo me fala quanto do meu número está sendo comprometido pelo erro que eu cometi. Então, os dois valores são úteis em situações diferentes. Se eu quiser corrigir o erro que eu estou cometendo, o erro absoluto é útil. Mas se eu quero saber quanto do meu número está comprometido por erro, o erro relativo é mais útil. Então, eu tenho esses dois valores que eu posso utilizar para entender o meu erro. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Nós vamos seguir agora para tentar entender não só qual é o tamanho desse erro, mas o que acontece com esse erro quando a gente começa a fazer conta com números que têm erro.
Porque o erro ele não fica parado lá e a gente não faz nada com ele. A gente pega os números que têm erros e a gente começa a fazer conta com eles. E a gente precisa entender o que vai acontecer com esse erro. Para isso, a gente precisa representar o erro num número que a gente talvez não saiba qual é o número, para a gente conseguir representar esse erro para qualquer tipo de conta com qualquer tipo de número. Certo? Então vamos pensar aqui. Como que eu represento esse meu erro para qualquer número? Primeiro, como a gente está falando que nós vamos utilizar isso em algoritmos numéricos, nós estamos falando que quem vai fazer essa conta é o computador. E a gente sabe como o computador representa o número. O computador representa o número usando ponto flutuante. Então, nós vamos ver como que seria esse erro quando eu represento um número com ponto flutuante. E mais especificamente, eu sei que, seja qual for a precisão de ponto flutuante que eu estiver utilizando, o meu número sempre vai ser representado com T dígitos de mantissa. Então, sempre vão ser T dígitos de mantissa que eu vou utilizar para representar o meu número. Eu não, o computador. Então, essas informações eu já tenho. Então, beleza. Então, vamos supor que eu vou representar um número x. Certo? Como que ele é representado internamente no computador? Ele vai ser representado assim. Vai ter uma parte fx vezes 10 elevado a e. Certo? Isso daqui é o meu número. Aqui eu estou utilizando base decimal porque ele fica mais fácil para a gente, mas é o mesmo raciocínio de se eu estivesse utilizando a base binária. Tá? Então, o meu f de x vai ser 10 elevado a e. Isso daqui é o número que eu represento. É o número que eu consigo calcular. Certo? Então, por exemplo, isso daqui é o meu π 0,3141. Se o meu dígito de mantissa, se eu tiver 4 dígitos de mantissa. Certo? Então, essa é a parte que eu represento separado, que é a minha mantissa, e aqui é o expoente dele. Certo? Só que esse não é o meu número todo. Esse daqui é a parte que eu consigo representar. Esse daqui é o meu x aproximado. Além disso, tem uma parte que eu posso escrever como gx vezes 10 elevado a e menos t, que é a parte que eu não consigo representar. Então, essa daqui é a parte representável e essa daqui é a parte não representável. Então, no final, esse cara aqui é o meu x aproximado. É a parte que eu consigo representar dentro do meu computador. E esse cara aqui é o meu erro absoluto, que é a parte que eu não consigo representar. E por não conseguir representar, ele vira o meu erro. Certo? Então, esse é a forma que eu vou representar o meu número. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho t igual a 4 e x igual a 234,57. Como que eu vou conseguir representar esse número? O meu número x ele vai ser 0,2345. Então, ó, eu já utilizei os 4 dígitos de mantissa. 2, 3, 4, 5. O 7 eu não consegui.
Então, esse daqui vai ficar num número vezes 10 a 1, 2, 3. 10 a 3 mais 0,7 vezes 10 a 0,7 menos 1, né? A vírgula está aqui, ó, menos 1. Certo? Então, esses são os meus valores. Aí aqui, tentando fazer a associação desses dois carinhas, de como é essa representação geral com essa representação específica, esse daqui é o meu fx. Esse daqui é o meu gx. Nesse caso, para esse número. Esse cara aqui é o meu E. E esse cara aqui é o E menos T. Certo? Então, eu consigo escrever aqui, ó, onde o fx, nesse caso, foi 0,2345, o gx é 0,7, o E é igual a 3 e E menos T é igual a menos 1. Esse daqui a gente nem precisaria representar, porque a gente já sabia que o T era 4. O E é 3, 3 menos 4, menos 1. Então, tá tudo certinho. Tudo bate, tudo se encaixa. Beleza? Então, essa representação funciona. Eu consigo representar um número e o erro dessa forma, para eu entender, certo? Então, agora vamos voltar aqui para a minha representação geral, né? Essa representação que poderia representar qualquer número com seu erro associado. Nós sabemos que essa representação é suficiente, mas eu preciso entender quais valores eu posso ter para fx, para gx, para E e para E menos T. Tá? Então, primeiro, a gente vai pensar, quando eu estou representando como ponto flutuante, eu tomo a decisão de representar o meu número como sendo 0, alguma coisa. Então, esse número, por exemplo, fx, nunca vai ser 1, alguma coisa. Porque se ele fosse 1, eu iria mudar o expoente para que ele virasse 0,1. Se ele fosse 90, alguma coisa, eu iria mudar o expoente para que ele virasse 0,9 alguma coisa. E assim por diante. Então, esse fx, ele nunca vai ser maior do que 1. Certo? Ele nunca vai ser maior do que 1. Só que ele pode ser 0. 0, ele vai acontecer em um caso, quando o meu número for o 0. Só que para esse raciocínio, para o raciocínio que a gente vai fazer em seguida, ele vai atrapalhar. Então a gente meio que exclui a representação do 0 dessa equação. Então a gente não vai representar 0, a gente vai representar qualquer valor não nulo. Então qualquer valor não nulo, ele vai ser um valor entre em que o fx em módulo ele vai ser maior do que 0,1 e menor do que 1. Vai ser maior ou igual que 0,1, porque ele pode ser 0,1, mas 1 ele nunca vai ser. Certo? Então, ele vai ser sempre desse jeito, porque a gente vai representar 0, alguma coisa. Novamente, o único número que não consigo representar dessa forma é o 0, o valor nulo 0. Só que a gente está decidindo deixar ele de fora dessa representação. E o valor gx, o gx não, ele pode ser de 0 até gx até menor do que 1. Ele não pode ser 1. Porque nesse caso, se eu represento exatamente o meu número, eu não cometo erro nenhum, o meu gx vai ser 0. E isso eu quero representar. Isso pode ser útil para mim. E ele nunca vai ser 1. Porque se eu representei esse cara como 0, alguma coisa, esse cara aqui vai continuar sendo 0, alguma coisa também.
Então ele nunca vai ser 1, porque a representação vai ser a mesma. Certo? Esse expoente vai ser ditado pelo valor do x. O valor do x aqui vai ditar qual vai ser esse expoente. E esse cara vai ser sempre esse expoente menos a quantidade de dígitos de mantissa. Por quê? Porque se eu representei um número completo aqui nesse formato e eu vou utilizar 4 dígitos, por exemplo, aqui, para representar esse número, o erro, que seria o dígito seguinte, ele vai estar 4 casas para a direita. Então, ele vai ser esse mesmo cara menos 4. Então, essa quantidade de dígito de mantissa vai ser o quanto eu vou descer nesse expoente para representar o dígito seguinte, o dígito que ficou fora. Então, nós vamos utilizar essa representação para o nosso número, para o número genérico. Não é? Um número que eu não sei exatamente qual é, mas que pode ser o número que eu vou representar. Então vamos ver agora qual seria o valor do erro absoluto e do erro relativo para um número que eu representasse dessa forma. Só que eu tenho que levar em consideração um fator. Se eu vou utilizar truncamento ou arredondamento. Porque quando eu tenho um número, por exemplo, esse daqui, 234,57, e eu decido representar, eu poderia representá-lo como sendo 0,2345 vezes 10 a terceira. E o 0,7 seria o erro. Ou eu poderia arredondar esse número para cima. Aí eu representaria 0,2346 aqui. O meu número eu estaria arredondando para cima. Então são as duas formas de eu fazer. Quando eu simplesmente desprezo os dígitos que ficam fora da quantidade que eu vou representar, eu estou truncando. Se eu arredondo o último dígito para cima, para esse 5 vira 6, então eu estou usando arredondamento. Então essas são as duas possibilidades que eu tenho. Então, vamos ver o que nós vamos fazer nesse caso e qual seria a consequência que nós teríamos nas duas situações. Primeiro, vamos calcular o erro absoluto do x. Então, eu vou calcular aqui, em módulo, o erro absoluto de x, que ele vai ser o valor de x menos o x aproximado, em módulo. Qual é o valor de x? O valor total de x é essa representação aqui. Então, ele vai ser fx vezes 10 elevado a e mais gx vezes 10 elevado a e menos t, certo? Essa é a representação. Menos o valor aproximado de x. O valor aproximado de x é só a parte que eu consigo representar, que é o fx vezes 10 elevado a e. Certo? Então, essa é a parte que eu consigo representar. Aí eu tenho isso menos isso, ele vai se anular. Então, eu vou ter aqui como resultado gx vezes 10 elevado a e menos t. Certo? Que era o que a gente já sabia antes, daqui é o erro absoluto de x. Só que eu não estou interessado em saber o valor exato do erro absoluto de x. Por quê? Eu quero saber o maior valor possível. E, principalmente nesse caso, eu sequer sei qual é o meu valor de x. Eu sequer sei qual é esse número. Eu não sei qual é o valor de gx. Eu quero saber o maior valor possível. Então, a gente vai entender qual é o maior valor possível que gx consegue assumir. A gente já fez esse raciocínio. Está aqui em cima. Qual é o maior valor que gx em módulo consegue assumir? 1. Ele sequer consegue assumir 1, mas eu sei que ele vai ser sempre menor do que 1. E é essa informação que eu preciso. Então, esse cara aqui, ele vira 1. Então, sobra módulo de 10
E menos t. Certo? Esse é o valor que eu obtenho. Então, o meu erro absoluto de x vai ser menor do que 10 elevado a E menos t. Esse é o meu valor do erro absoluto. E esse é o valor do erro absoluto quando eu faço truncamento ou quando eu faço arredondamento? É quando eu faço truncamento, que esse é o caso em que o valor a mais aqui, que eu não consegui representar, eu simplesmente desprezei. Então, esse é o meu erro absoluto. E como que eu vou calcular o erro relativo? Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Então, eu vou fazer aqui o mesmo raciocínio, só que representando o meu erro relativo de x. Deixa eu colocar aqui. Está saindo fora do enquadramento. Meu erro relativo de x. Ele vai ser o erro absoluto de x dividido pelo x aproximado. Todo mundo em módulo, para eu não ter problema de sinal. Então, como que vai ficar? Qual é o erro absoluto de x? O erro absoluto de x é esse daqui, que a gente já tinha calculado, que é módulo de g de x. Eu vou separar aqui, porque esse cara ele é sempre positivo, o expoente. Então, eu posso separar. E o x aproximado, que é esse valor aqui, o x aproximado, ele é f de x vezes 10 elevado a e. Então, o f de x fica em módulo vezes 10 elevado a e. Certo? Então, agora vamos raciocinar naquele que nem a gente fez aqui. Qual é o maior valor possível desse meu erro relativo? Eu tenho uma fração. Então, quando essa fração assume o maior valor possível? Quando o numerador é o maior valor possível, e o denominador é o menor número possível. Então, eu tenho que ver qual é o maior valor de gx e qual é o menor valor de fx. Então, a gente olha aqui, ó, qual é o maior valor de gx? É 1. E qual é o menor valor de fx? É 0,1. Então, a gente vai aqui substituir esse cara por 1 e esse daqui por 0,1. Então, nós teremos que esse erro relativo de x ele vai ser menor do que 0,1 vezes... Não, cometi um erro aqui. Ó. Ele vai ser menor do que 1 vezes 10 elevado a e menos t sobre 0,1 vezes 10 elevado a e. Então, eu tenho esses caras e eu consigo passar todo mundo para cima. E 0,1 é 10 a menos 1. Então, eu vou ter o erro... Vou continuar aqui só para fazer para depois eu simplificar ali. Então, isso vai dar 10 elevado a e menos t. 0,1 é 10 a menos 1. Ele passa para cima 10 a 1. E esse daqui é 10 elevado a e. Ele passa para cima 10 elevado a menos e. Como está todo mundo na mesma base, eu consigo fazer essa conta simplesmente mantendo a base e somando os expoentes. Então, o módulo do erro relativo de x vai ser menor do que e menos e some. Né? Então, ele vira... Corto esse com esse. Sobrou menos t e 1. Então, esse cara vai ser menor do que 1 menos t, ou menos t mais 1. Esse é o erro relativo que eu vou cometer. Então, observem. No erro absoluto,
o que é importante eu entender é que o meu erro vai ser de qual grandeza? Ele vai ser de 10 elevado a E. Esse E é ditado pelo tamanho do número que eu estou representando. Não é? Que nem a gente falou aqui em cima. Esse E depende do número que eu estou representando. Então, ele vai ser 10 elevado a E menos T. E o erro relativo vai ser 1 menos T. O erro relativo depende só do T, depende só da quantidade, do tamanho da mantissa. Vem novamente a importância de eu ter vários números de mantissa, vários dígitos de mantissa. Quanto maior for o dígito de mantissa, for a quantidade de dígitos que eu tenho na mantissa, menor vai ser o meu erro relativo. Mais distante do meu número vai estar o erro. Então, menos do meu número vai ser comprometido com erro. Por isso que a gente utiliza muitos bits para representar a mantissa de um número. E aqui eu consigo ver que é o número menos a quantidade de dígitos de mantissa. Então, vai depender do meu número, mas também vai depender da quantidade de dígitos de mantissa. Por isso que no padrão de definição do ponto flutuante, o que consome mais dígitos para sua representação é a mantissa, certo? Então, essa daqui é a forma como é o tamanho do erro, independente do número, porque aqui eu não sei qual é o número, eu sei que ele vai ser algo desse tipo, mas qual é o valor do número, pouco importa, exceto o zero. O zero não está aqui, mas o zero eu consigo representar exatamente, certo? Então, esse vai ser o tamanho do erro que eu vou cometer ao representar qualquer número em ponto flutuante no meu computador. Então eu sempre vou cometer esse erro. Lembra que lá no início eu falei que quando você obtém os dados, você comete erro? Comete erro por conta disso. Porque sempre vai acontecer isso. O meu erro, eu vou estimar que é desse tamanho. Ah, mas e mesmo que eu cometa erro zero? Sim, mesmo que você não cometa erro, a gente vai pensar que o seu erro absoluto vai ser esse e o erro relativo vai ser esse. Certo? Então tá. Sabemos o nosso erro, mas nós sabemos o nosso erro, nesse caso, para o truncamento. E para o arredondamento? Como é que fica esse erro? Então vamos pensar no arredondamento? Para isso a gente precisa pensar em como que eu faço para arredondar um número. Como que é essa representação do arredondamento? Vou pegar mais uma folhinha aqui. Reutilizar a outra folha. Então, no arredondamento, o meu x, como que eu vou representar o meu x aproximado? Depende. Eu posso representar o meu x aproximado que nem eu representava antes, que é dessa forma aqui, como sendo fx vezes 10 elevado a e. Mas vai ser quando? Vai ser quando o dígito seguinte do meu número, por exemplo, eu vou representar 0,2345, mas quando o dígito seguinte for menor do que 5. Se ele fosse 7, eu iria arredondar para cima, então não ia representar isso, eu ia representar uma outra coisa. Então, eu vou representar esse número se o seguinte, o dígito seguinte aqui, for menor do que 5. Então significa que esse cara aqui não vai ser menor do que 0,5. 0,5 é meio. Então se o gx em módulo for menor do que meio. Entenderam? Então, se o valor do gx for menor do que meio, eu estou arredondando para baixo. Então vai ser a mesma coisa de que eu tivesse truncando. Mas e se o gx for maior ou igual a meio? Se o dígito que eu tenho aqui é de 5 para cima, o que eu vou fazer? Eu vou representar o fx vezes 10 elevado a e, mas eu vou somar 1 no último dígito dessa representação. Então, eu vou somar 1, por exemplo, nesse 5, para ele virar 6. Então, ele vai ser mais... Quem? Vai ser
1 nessa casa. Porque esse daqui era 0, alguma coisa. Mas se ele for 1, essa casa aqui, que é a última casa, vai 1 para cima. Então, ele vai ser mais 10 elevado a E menos T. Então, eu tenho as duas representações. Se g de x for menor do que meio, eu vou representar o meu número assim. Se o g de x for maior do que meio, eu vou representar o meu número assim. Então, essas são as duas situações. Então, vamos pensar nas duas situações separadas. Primeiro, vamos pensar no caso de módulo de gx é menor do que meio. Certo? Que é o caso similar ao que a gente já acabou de calcular. Então, vamos calcular o módulo do erro absoluto de x. Ele é x menos o x aproximado. Então, isso vai dar o valor de x, que é esse que a gente... É o valor inteiro aqui que a gente representa. Então, vai ser fx vezes 10 elevado a E mais gx vezes 10 elevado a E menos T, menos o valor do x aproximado, que no caso do gx ser menor do que meio, a gente vai utilizar esse daqui de cima. Então, vai ser fx vezes 10 elevado a E. E fechou. Então, novamente, f de x vezes 10 elevado a E menos fx vezes 10 elevado a E, esse some. Sobrou quem? Sobrou módulo de gx vezes 10 E menos T. Certo? Foi o que sobrou na nossa equação. Novamente, nós queremos saber qual é o maior valor possível disso. Então, nosso erro absoluto de x vai ser menor do que o maior valor que pode ser representado aqui. Qual é o maior valor possível para gx? De forma geral, seria 1. Mas nesse nosso caso, o maior valor possível para gx é meio. Porque a gente está analisando o caso em que gx é menor do que meio. Então, o erro absoluto de x vai ser o gx em módulo, que é meio, vezes 10 elevado a E menos T. Então, esse é o nosso erro absoluto. E o erro relativo? Então, vamos calcular o erro relativo de x. Vai ser o módulo do erro absoluto de x sobre o x aproximado em módulo. Então, isso vai dar o erro absoluto de x é esse daqui, que a gente acabou de calcular. Gx vezes 10 elevado a E menos T, sobre o valor aproximado de x, que é esse daqui nesse caso. Então, é módulo de fx vezes 10 elevado a E. Então, agora a gente vai fazer aquele mesmo raciocínio. Qual é o maior valor possível disso? Novamente, nós temos uma fração, então vai ser o maior valor do numerador sobre o menor valor do denominador, que é a situação em que o nosso número vai ficar maior. Então, o maior valor para gx, a gente acabou de ver aqui, que é meio. Meio vezes 10 elevado a E menos T. Sobre o menor valor de fx. O menor valor de fx continua sendo 0,1. Então, é 0,1 vezes 10 elevado a E. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio de antes. Então, 0,1 é 10 a menos 1, que passa para cima 10 a mais 1. O 10 elevado a E passa para cima 10 elevado a menos E. Então, o nosso erro relativo de x se torna meio vezes 10 a E vezes 10 a menos E,
Então, E menos E some. Vai sobrar o menos T mais 1. Então, vai ser vezes 10 elevado a 1 menos T. Ou 1 menos T mais 1. Certo? Então, obtivemos os nossos dois valores. Desculpa, eu escrevi errado aqui. Não é uma equação, é uma inequação. Certo? Menor. Então, temos o erro absoluto e o erro relativo. No caso em que o nosso número o Gx é menor do que meio. Vamos ver agora na outra situação. Quando o Gx é maior ou igual a meio. Certo? Vamos fazer a mesma conta, só que nessa outra situação. Para isso eu vou dobrar aqui, para ficar melhor de ver. Então tá. Como que fica a nossa conta agora? A gente começa a conta do mesmo jeitinho. Então vamos ter o erro absoluto de x em módulo é x menos o x aproximado em módulo. Então, o valor de x que nós temos agora é o mesmo de antes, que é o nosso valor completo aqui de representação, que é o módulo de f de x vezes 10 elevado a e, ficou horrível, mais gx vezes 10 elevado a e menos t, menos, aí agora sim, o valor aproximado de x. Qual é o nosso valor aproximado de x agora? Para módulo de gx maior ou igual que meio, nosso valor aproximado de x é esse daqui. Então, esse é o valor que a gente vai colocar. Então, é menos fx vezes 10 elevado a e mais 10 elevado a e menos t. Mas como ele está subtraindo, vai ficar menos 10 elevado a e menos t. Então, temos este valor. Aí vamos ter f de x, fx 10 elevado a e menos fx 10 elevado a e, ele some. Então, nós vamos ter, ao final, aqui, vamos ter módulo de gx vezes 10 e menos t menos 10 elevado a e menos t. Certo? Que vai ser módulo de gx menos 1 vezes 10 elevado a e menos t. Eu só botei esses dois em evidência. Então, 10 elevado a e menos t ficou em evidência e aqui ficou gx menos 1. Perfeito? Então, esse é o nosso valor. E agora, como que a gente obtém esse número? Então, a gente precisa resolver esse carinha aqui. Gx é maior ou igual que meio. Então, ou ele o menor valor dele é meio e o maior valor é 1. Porque o maior valor sempre continuou sendo 1. Então, ele é um valor entre meio e 1. E eu estou fazendo aqui, ó, esse valor entre meio e 1 menos 1. Então, vai ser menos 1 mais esse valor. Então, ele vai ser um valor, primeiro, negativo, porque o menos 1 sempre vai ser maior. E o resultado vai dar um valor entre 0 e meio, entre 0 e menos meio. Só que como ele está em módulo, o resultado vai ser positivo. Então, o meu erro absoluto de x vai ser menor que meio vezes 10 elevado a e menos t.
meio vezes 10 elevado a e menos t. Que, por enquanto, é igual a esse. Agora vamos fazer as contas para o erro relativo. Então, eu vou continuar aqui. Ó. Erro relativo de x vai ser o erro absoluto em módulo, erro absoluto de x sobre o valor de x aproximado. Então, isso vai dar o erro absoluto de x, que é meio vezes 10. Cadê? Posso usar isso. Vezes 10 elevado a e menos t sobre o valor aproximado de x, que é esse valor aqui para a situação de gx maior ou igual que meio. Então, vai dar módulo de fx vezes 10 elevado a e mais 10 elevado a e menos t. Certo? Este é o valor que nós vamos colocar aqui. Beleza? Então agora a gente vai começar a colocar qual é o valor, o maior valor possível desse cara. Então, o erro relativo de x, aqui era módulo, em módulo, vai ser igual. Então, eu quero saber qual é o maior valor desse número. Se eu quero o maior valor desse número, eu vou aumentar o valor, pegar o maior valor possível em cima, que eu já tenho, e o menor valor possível embaixo. Então, o menor valor possível embaixo, eu posso simplesmente me livrar desse. Se eu me livrar desse, eu vou ter um valor menor ainda, certo? Então, eu vou ficar com fx mais 10 elevado a e. Aí eu vou pegar qual é o menor valor possível de fx. O menor valor possível de fx é 0,1. Então, eu vou ter meio vezes 10 elevado a e menos t sobre o menor possível, que é uma inequação já. Fx é 0,1 vezes 10 elevado a e. Então, eu vou ter a mesma conta que eu tinha antes. Então, o meu... Desculpa. O meu erro relativo vai ser meio vezes 10 elevado a e menos t. Esse 10 elevado a e sobe 10 a menos e, então ele some. O 10 a menos 1 sobe com 10 a 1. Então vai ficar 10 a 1 menos t. Então, com isso, eu tenho o meu erro relativo. E se eu... Aí agora eu consigo comparar. No caso do gx ser menor do que meio, o meu erro absoluto foi meio de 10 elevado a e menos t. No caso do gx ser maior ou igual que meio, o meu erro absoluto foi exatamente o mesmo valor, meio de 10 elevado a e menos t. Então, independente dos casos, o meu erro absoluto foi esse. E o erro relativo? No caso do gx ser menor do que meio, o erro relativo foi meio vezes 10 elevado a 1 menos t. E no caso do gx ser maior ou igual que meio, o valor... Aqui eu só escrevi errado. Aqui. Não é igual. É menor. Então, o erro relativo foi o mesmo. Então, independente dos dois casos, de qual caso eu caio, o resultado vai ser o mesmo. Então, onde é que estava o início? Aqui. Vamos comparar. No truncamento, o meu erro absoluto e relativo foi esse daqui.
No arredondamento, o meu erro absoluto e relativo foi esse daqui. Então, o que eu fiz? Se eu puder decidir que eu vou fazer as minhas contas com truncamento e com arredondamento, que impacto essa decisão vai ter no tamanho do meu erro? Porque a gente tem a noção de que eu decido se eu vou truncar ou arredondar. Na verdade, quando eu estou fazendo a conta na mão, eu de fato decido isso. Mas quando eu estou fazendo isso no computador, eu não tenho essa liberdade de decidir. O computador faz isso, certo? Então, o que eu faço agora? Qual que eu decido? Qual que é melhor? Então, vamos ver aqui, ó. O erro absoluto no truncamento era 10 elevado a e menos t. No arredondamento, era meio de 10 elevado a e menos t. O erro relativo no truncamento era 10 elevado a 1 menos t. No arredondamento, é meio de 10 elevado a 1 menos t. Então, quando eu arredondo, eu diminuo o meu erro pela metade. O que parece uma boa escolha. Eu vou, ao arredondar, diminuir o meu erro pela metade. O que é bom, eu estou diminuindo o meu erro. Mas a gente tem que levar em consideração outras coisas antes de tomar essa decisão. Nós temos que levar em consideração qual é o custo dessa decisão. Porque na computação, a maioria das coisas não são de graça. A gente decide fazer algo, tem o custo de tempo, de processamento, de armazenamento, para a gente fazer essa coisa, essa conta. Então, quando eu vou truncar ou arredondar, eu tenho que pensar nisso também. Qual é o custo de eu truncar? Eu truncar, eu não tenho custo computacional nenhum, porque eu represento até onde eu consigo e o resto eu simplesmente jogo fora, eu ignoro, então eu não preciso fazer nada. É só eu representar o que eu já ia representar. No arredondamento, o que eu faço? Eu tenho que tomar essa decisão. Essa decisão aqui, ó. Eu tenho que ver se o Gx é menor do que meio ou maior do que meio. Se for menor do que meio, eu represento isso. Se for maior do que meio, eu represento isso. Então, isso é uma tomada de decisão que eu vou ter que fazer a cada vez que eu for representar um número. Toda vez que o computador for representar um número, ele tem que fazer essa pergunta, tomar essa decisão. Então, isso daqui é um if. É um if a mais a cada vez que eu represento um número. Então, imagina, o computador pega um número, quando ele pega um número, ele faz isso. Quando ele pega o outro número, ele faz isso. Ele soma os dois, obteve o resultado, ele faz isso de novo. Então, esse if, a cada número que ele armazena na memória, armazena no disco, ele vai ter que fazer essa representação, esse if antes. Então, eu estou colocando um if a cada instrução que manipula um número. Isso é um custo muito alto mesmo. E a vantagem que a gente tem não é tão alta, porque metade do erro, por mais que pareça ser algo vantajoso, não é uma vantagem tão grande, não é uma vantagem grande o suficiente para valer a pena esse custo a mais. Eu estou praticamente dobrando o tempo de processamento para ter metade do erro. E metade do erro não é grande coisa. Se fosse, sei lá, 10 vezes menor o erro, aí a gente estaria começando a conversar. Mas não. É só metade do erro. Metade do erro não vale tanto a pena. Então, na maioria dos computadores, essas contas, elas são feitas com truncamento. Aí vocês podem se pensar, mas professor, quando eu vou lá fazer conta no Excel, quando eu for fazer contas em outros programas, eles arredondam. Sim, mas aqui eu estou falando o computador, não o software que está rodando em cima do computador. Quando eu falo o computador, eu estou falando o processador. O processador que faz essa conta. O software, ele pede para o processador fazer a conta. Então, quem faz a conta é o processador. Então, o processador trunca isso. Se ele trunca lá com, vamos supor, com 32 casas decimais e joga para o software, e o software não vai te mostrar com 32 casas decimais, ele te mostra com 8. Ele arredonda essas 8, depois que o computador já truncou. Então, a gente está pensando lá o computador. Quando ele estiver fazendo as contas, quantas casas decimais ele vai fazer? Porque o software, quem vai fazer é a gente. A gente está fazendo o software que manda o processador fazer essa conta. Então, nesse cenário, o computador, ele trunca. E ao truncar, ele vai cometer esse erro. Se ele arredondasse,
a gente poderia acelerar, fazer essa conta ficar com um erro menor, só que iria ficar mais lento. Certo? Então, esse é o raciocínio. Beleza? Ótimo. Então, agora nós já sabemos como representar o nosso erro absoluto e o erro relativo para qualquer número. E qual é o tamanho dele quando a gente representa esse número. Só que agora a gente tem que entender também o que vai acontecer com esse erro quando eu fizer contas com esses números que já têm erros embutidos neles. Esse erro vai crescer, vai diminuir, acontece o que com ele? Certo? Então vamos começar com um exemplo. Então, imagina que nós temos dois números. Temos x, que é 0,937 vezes 10 à quarta. E temos um y, que é 0,1272 vezes 10 ao quadrado. E nós vamos utilizar o t igual a 4. Certo? E nós precisamos calcular x mais y. Perfeito? É isso que nós queremos, calcular x mais y a partir desses valores de x e y e utilizando um t igual a 4. Então vamos fazer essa conta. Essa conta é simples. Então x mais y vai ser 0,937 vezes 10 à quarta mais 0,1272 vezes 10 ao quadrado. Como que nós fazemos essa conta? Nós temos duas opções. Para fazer essa conta, a gente tem que jogar os dois números para a mesma potência para conseguir fazer a conta. Então eu posso jogar os dois para a potência 10 à quarta ou jogar os dois para a potência 10 ao quadrado. Então vamos fazer essas duas contas para eu mostrar para vocês uma decisão que a gente vai tomar. Tá? De qual das duas é mais vantajosa. Então vamos supor que primeiro aqui eu vou jogar as duas para 10 à quarta. Então vai ficar 0,937 vezes 10 à quarta mais 0,001272 vezes 10 à quarta. Então eu vou somar os dois, vai dar 0,938,272 vezes 10 à quarta. Certo? E do outro caso aqui, se eu quisesse jogar os dois para 10 ao quadrado, eu ficaria com 937 vezes 10 ao quadrado mais 0,1272 vezes 10 ao quadrado. Aí eu somo os dois, vai dar 938,272 vezes 10 ao quadrado. Só que ele não está naquela nossa na representação ideal para a gente, né, de ponto flutuante. Então a gente vai colocar para 0,938,272 vezes 10 à quarta. Os dois chegaram no mesmo número. Só que esse daqui, o que a gente jogou os dois para 10 ao quadrado, ele precisou de um passo a mais. Esse daqui, quando ele chegou na resposta, a resposta já estava no nosso formato, no formato que a gente esperava. Então, aqui a gente já pode perceber uma decisão que a gente vai tomar. Que a gente vai tomar não, que o computador toma quando ele vai fazer essas contas. Se ele vai somar dois números e a potência deles é diferente, ele converte o da potência menor para a potência maior. Porque tem uma grande chance do resultado ser na potência maior. Então ele economiza essa última conversão. Então, nós quando formos fazer essa conta, quando o computador faz essa conta, ele joga para a potência maior, para economizar essa conversão. Beleza? Então agora olhando um outro aspecto. Agora o aspecto principal, que era o nosso objetivo aqui
com essa conta. Nós temos que representar o resultado dessa conta aqui com t igual a 4. Isso significa que nós vamos utilizar 4 dígitos de mantissa. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ó, nós vamos representar esse número. Então, o x mais y, ele vai ser 0,9382, usando o truncamento, vezes 10 à quarta. Esse é o valor exato? Não é o valor exato, é o valor aproximado. Então, ó, x mais y aproximado. Então, vamos analisar isso daqui. O número que eu tinha originalmente, ele não tinha erro, era o valor exato. Mas quando eu somei os dois números, o resultado dessa soma, eu não consigo representar integralmente na minha máquina, porque ele vai ter mais dígitos de mantissa do que a minha máquina consegue representar. Então, quando eu entro dois números que não têm erro e somo, eu posso cometer um erro decorrente da representação. E, além disso, o número que eu tinha originalmente, ele podia já ter erro. E esse erro vai ter alguma consequência. Eu vou compor o erro de alguma forma. Certo? Então, a gente vai ter que entender como que esse erro se comporta quando eu faço essa conta. Certo? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai entender qual é o comportamento do erro em cada conta que a gente vai fazer. Então, para isso, a gente vai pensar aqui, ó, o nosso erro absoluto de x, ele é x menos x aproximado. Aí eu vou fazer um algebrismo aqui. Então, eu vou isolar x de um lado da equação e jogar o resto para o outro. Então, isso vai ficar que o meu x, ele é o x aproximado mais o erro absoluto de x. E isso vale para o y também. Então, se eu estiver calculando o erro absoluto de y, ele é y menos o y aproximado, e eu consigo fazer mesma manipulação na equação aqui. Então, ele vai ficar o y aproximado mais o erro absoluto de y. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, com base nisso, nós vamos começar a analisar as operações que nós fazemos no computador. Que são as 4 operações básicas. Então, vamos pensar primeiro na adição. Na adição, se eu precisar somar dois números, eu vou somar x mais y. Então, eu sei que o meu x, ele vai ser o valor aproximado de x mais o erro absoluto que eu for cometer ao representar x, mais y mais o erro absoluto de y. Então, essa é a soma que eu vou fazer. Então, agora eu vou... vocês não estavam vendo. Então, explicando aqui. Qual foi a conta que eu fiz? Na adição, x mais y, ele vai ser o x mais o erro absoluto de x, mais o y aproximado vezes o erro absoluto de y, seguindo essa representaçãozinha que a gente colocou aqui em cima. Certo? Então, agora, eu vou juntar, só vou reagrupar aqui. Então, botar x aproximado mais y aproximado. Mais o erro absoluto de x, que é o que sobrou, né? Mais o erro absoluto de y. Certo? Então, quando eu fiz essa soma, e se eu cometi um erro ao representar o meu x originalmente e cometi um erro ao representar o meu y originalmente, o que eu consigo fazer de conta, na verdade, é esse daqui. E mesmo assim, quando eu fizer essa conta, eu posso cometer um erro em cima dela, que foi o que a gente fez aqui nesse exemplo. Esses valores podiam ser os valores exatos ou podiam ser os valores aproximados. Quando eu fiz essa conta, eu cometi um outro erro. Mas se esses valores eram valores aproximados, significa
que eu já tinha cometido um erro antes, e esses erros se somaram. Então, nesse caso, esse valor é o valor que eu vou conseguir representar exatamente. E o erro absoluto de x mais y vai ser erro absoluto de x mais o erro absoluto de y. Então, eu vou representar esse erro, que é o erro da soma dos erros que eu cometi originalmente. E agora vamos ver como que fica o erro relativo nessa situação. Então, ó, esse daqui é o erro absoluto. O erro relativo na adição. Então, o erro relativo de x mais y, ele é o erro absoluto de x mais y dividido pelo x absoluto, x aproximado, mais o y aproximado. Então, isso vai dar o erro absoluto de x mais y está aqui. Então, é o erro absoluto de x mais o erro absoluto de y sobre o x aproximado mais y aproximado. Certo? Essa é a conta. Aí agora, para ficar mais claro isso daqui, nós vamos fazer um algebrismo. Certo? Nós vamos separar essas duas equações. Então, vamos colocar aqui, ó, erro absoluto de x sobre x mais y mais erro absoluto de y sobre x mais y. E vamos fazer uma outra manipulação aqui, ó. Nesse cara aqui, nós vamos explicitar um mesmo termo no numerador e no denominador. Então, o erro absoluto de x sobre x aproximado vezes x aproximado sobre x mais y. Então, o que a gente fez aqui, ó? Se eu simplificar esse com esse, eu obtenho exatamente o termo que eu tinha antes. Então, eu só estou explicitando esse termo. E no outro, no do y, eu vou fazer a mesma coisa, erro absoluto de y, só que eu vou explicitar y vezes y sobre x mais y. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu faço essa operação, eu vou ter, ó, erro absoluto de x sobre x aproximado, erro absoluto de y sobre y aproximado. E esses são justamente os valores de erro relativo de y, de x, e erro relativo de y. Então, eu consigo substituir isso por erro relativo de x mais y, vai ser erro relativo de x vezes x aproximado sobre x mais y mais erro relativo de y vezes y aproximado sobre x mais y. Então, esse é o valor do meu erro relativo. Esse é o caso da adição. E no caso da subtração, o que vai acontecer? Então, ó, subtração. Então, eu quero calcular x menos y. Isso vai dar o x aproximado mais o erro absoluto de x, que esse é o valor do nosso x que a gente estava utilizando aqui, né? Ó, o x é o x aproximado mais o erro absoluto de x, e o y é o y aproximado mais o erro absoluto de y. Então, é isso daqui, menos
o y aproximado mais o erro absoluto do y. Então, este é o nosso valor. Então, eu vou reagrupar a parte que eu consigo representar e fazer a conta, que vai ser x aproximado menos y aproximado. Mais o que sobrou, que foi erro absoluto de x menos o erro absoluto de y. Com isso, nós temos que o erro absoluto de x menos y, ele é o erro absoluto de x menos o erro absoluto de y. Então, olha, temos uma vantagem. Quando eu subtraio os valores, eu subtraio os erros. Então, eu tenho chance do meu erro diminuir, certo? E o erro relativo, como é que ele fica? Então, ó, o erro relativo de x menos y, ele é o erro absoluto de x menos y. Como que é o erro absoluto de x menos y? É o erro... Pegando errado. O erro absoluto de x menos y, que é erro absoluto de x menos erro absoluto de y sobre x menos y. Então, a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez na adição. Só que ao invés de estar somando, eles estão subtraindo, certo? Então, isso vai ficar o erro absoluto de x, o erro absoluto de x sobre x menos y, menos o erro absoluto de y sobre x menos y. Aí fazemos a mesma operaçãozinha que nós fizemos antes. Então, o erro absoluto de x sobre x vezes x sobre x menos y, menos o erro absoluto de y sobre y vezes y sobre x menos y. Tá, aí agora, erro absoluto de x sobre x é erro relativo de x. Erro absoluto de y menos y sobre y é erro relativo de y. Então, nós temos erro relativo de x vezes x sobre x menos y, menos erro relativo de y vezes y sobre x menos y. Então, esse é o valor que nós vamos ter. Aí, o valor do erro relativo de x menos y vai ser erro relativo de x vezes x menos erro relativo de y vezes y sobre x menos y. Então, a conta vai ser bem similar com o que foi o da subtração, só que ao invés de estar somando os termos, nós estamos subtraindo os termos. Certo? Essa é a conta do erro relativo. Então, no erro relativo, nós vamos novamente ponderar os erros. Então, eu vou fazer a conta usando o valor, a contribuição do x e a contribuição do y para ponderar o valor do erro relativo de x com o erro relativo de y. Certo?
E agora vamos ver as outras contas. Primeiro, a multiplicação. Na multiplicação, como que a gente vai fazer? Nós vamos ter, ó, x vezes y. Ele é o x, que é o x aproximado, mais o erro absoluto de x, vezes o y aproximado, mais o erro absoluto de y. Então, aqui eu tenho que aplicar uma distributiva. Então, vai ficar x vezes y, mais x vezes erro absoluto de x, mais y. Desculpa, vai ser x vezes erro absoluto de y, mais y vezes erro absoluto de x, mais erro absoluto de x vezes erro absoluto de y. Certo? Esses são os termos que nós temos. E o que a gente vai conseguir fazer de conta é isso daqui. É o valor aproximado de x vezes o valor aproximado de y. Todo o resto é erro. Então, o erro absoluto do x vezes y, ele é x aproximado vezes o erro absoluto de y, mais o y aproximado vezes o erro absoluto de x, mais o erro absoluto de x vezes o erro absoluto de y. Só que nós estamos interessados na grandeza desse erro, né? O quanto ele propaga, né? Assim, a gente não está preocupado no valor exato do erro. Então, para facilitar nossas contas lá na frente, nós podemos desprezar esse termo aqui. Porque, tipicamente, o erro é menor do que o valor do número. Então, ó, o número vezes um erro mais um número vezes o erro, esses valores vão ser bem maiores do que o erro vezes o erro. Porque o erro tem que ser bem menor do que o nosso número. Então, o erro absoluto de x vezes y, ele vai ser x aproximado vezes o erro absoluto de y, mais o y aproximado vezes o erro absoluto de x. Esse é o erro absoluto. E o nosso erro relativo? Então, ó, o erro relativo de x vezes y vai ser o erro absoluto, que é esse daqui. Então, esse valor aqui é um valor aproximado. Então, ele vai ser o erro absoluto de x vezes y sobre x vezes y. Então, isso vai dar aproximadamente o x vezes erro absoluto de y mais y vezes erro absoluto de x sobre x vezes y. Certo? Então, aqui nós podemos fazer um outro algebrismo. Nós podemos separar essa expressão. Então, vai ficar, ó, x vezes erro absoluto de y sobre x vezes y, mais y vezes erro absoluto de x sobre x vezes y. São esses dois valores. Aí agora, nós podemos corta esse x com esse x, corta esse y com esse y. Então, eu vou ter como resposta erro absoluto de y sobre y mais erro absoluto de x sobre x.
que olha que interessante, erro absoluto de y sobre y é erro relativo de y. Erro absoluto de x sobre x é o erro relativo de x. Então, o nosso erro relativo de x vezes y vai ser erro relativo de x mais erro relativo de y. Então, quando eu somo dois números, quando eu multiplico dois números, eu somo os erros relativos deles, certo? Então, isso é na multiplicação. E como que vai ser a divisão? Bom, na divisão a gente continua com o mesmo raciocínio. Na divisão, eu tenho x sobre y, que é x aproximado mais o erro absoluto de x sobre o y aproximado mais o erro absoluto de y. Certo? No caso da divisão, nós vamos ter que fazer uns algebrismos um pouco mais elaborados. Então, para esse caso aqui, eu vou ter que representar esse cara como sendo x aproximado mais o erro absoluto de x sobre y, que multiplica 1 sobre 1 mais erro absoluto de y sobre y. Mas, professor, ficou muito complicado, mas vai nos ajudar lá na frente. E para vocês confirmarem que essa substituição aqui ela faz sentido, é só multiplicar os dois termos que a gente vai obter esse daqui. Então, ó, 1 vezes x mais erro absoluto de x, a gente tem o termo que nós tínhamos antes. Aí o de baixo vai ser y vezes 1 mais erro absoluto de y sobre y. Então, ó, y vezes 1 vai dar o y. Aí y vezes esse termo aqui vai dar y dividido por y mais erro absoluto de y, que vai dar erro absoluto de y. Então, essa substituição faz sentido. E para que a gente fez essa substituição? Porque este termo aqui, este termo que a gente vai separar, então vou pegar este terminho aqui, ó, e vou separá-lo aqui. Este termo, ele é 1 sobre 1 mais erro absoluto de y sobre y. Esse cara, ele pode ser representado como uma série infinita, como sendo 1 menos erro absoluto de y sobre y mais erro absoluto de y sobre y ao quadrado menos erro absoluto de y sobre y ao cubo infinitamente. Então, eu vou alternando os sinais do termo ao passo de que o termo vai aumentando em 1 a sua potência. Certo? Então, esse número aqui, ele é igual a essa série infinita. Nós queremos representar essa série infinita? Não, não queremos. Mas ela pode ser útil para a gente. E, novamente, a gente vai utilizar aquele mesmo raciocínio de antes. A gente não precisa do valor exato do erro. A gente precisa de uma estimativa do erro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar usando esta parte aqui. Ó. Essa é a parte que a gente vai utilizar. Essa toda aqui a gente vai desprezar, porque ele vai ao quadrado, ao cubo. Então, ele fica cada vez menor em valor absoluto. Porque ó, o erro absoluto está em cima, que é o valor que é menor, e o valor e o número está embaixo. Então, esse número é cada vez menor em valor absoluto. Então, a gente pode utilizar esse termo aqui em substituição ao termo que a gente estava utilizando. Então, nós vamos ter como o nosso
x sobre y vai ser... Aí a gente volta para cá, né? Então, ó, x mais erro absoluto de x sobre y vezes... Aí, ao invés desse termo aqui, a gente vai utilizar esse termo que a gente obteve. Então, vai ser 1 menos erro absoluto de y sobre y. Certo? Aí, agora é fazer essas continhas. Então, isso vai dar x sobre y igual x mais erro absoluto de x sobre y vezes 1 menos erro absoluto de y sobre y. Então, como que vai ficar essa conta? Isso vai dar 1 vezes esse termo, vai dar x mais erro absoluto de x sobre y. Menos, aí vai dar essa multiplicação de termos aqui. Então, vai dar y sobre y vezes y vai dar y ao quadrado. Então, vai, ó, x vezes x vezes erro absoluto de y sobre y ao quadrado. E o outro termo lá. Então, vai dar menos erro absoluto de x vezes erro absoluto de y sobre y ao quadrado. Então, essa é a conta. Aí, agora, separando esse primeiro termo aqui, eu vou ter, ó, x sobre y mais erro absoluto de x sobre y menos x vezes erro absoluto de y sobre y ao quadrado menos erro absoluto de x vezes erro absoluto de y sobre y ao quadrado. Certo? Esse é o valor que a gente vai ter que calcular. O que a gente consegue calcular é esse daqui. O restante é erro. Então, o nosso erro absoluto, o erro absoluto de x sobre y, vai ser erro absoluto de x sobre y menos x vezes erro absoluto de y sobre y ao quadrado. E a gente vai desprezar esse último. Porque, novamente, ele é erro absoluto vezes erro absoluto. Então, ele vai estar ficando tão pequeno que a gente pode desprezar. Então, a gente chega nessa conta aqui. Aí, nessa conta, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar os dois no mesmo denominador. Então, vai ficar sobre y ao quadrado. Então, esse daqui vai ser y vezes erro absoluto de x menos x vezes o erro absoluto de y. Certo? Então, este é o valor do nosso erro absoluto. É uma continha mais complicadinha, mas ela tem a sua lógica. É o erro absoluto de x com y ponderados de forma invertida. Lá, o x no y e o y no x. E o denominador é o y ao quadrado. Só que o que é mais interessante é o nosso erro relativo. Erro relativo de x sobre y. Ele vai ser essa expressão, que é o erro absoluto de x sobre y, dividido por x sobre y. Então, a divisão de fração vai ser... Vou colocar aqui só. O erro absoluto de x
sobre y dividido por x sobre y, que vai dar erro absoluto de x sobre y vezes y sobre x, certo? Então, o erro absoluto de x é esse daqui, de x sobre y. Então, vai dar y vezes erro absoluto de x menos x vezes erro absoluto de y sobre y ao quadrado vezes y dividido por x. Então, y sobre o quadrado vai dar aqui. Então, eu vou obter o erro relativo de x sobre y como sendo esse valor aqui. Então, eu vou ter... Vou separar em dois termos aqui para ficar mais claro já o outro passo. Então, eu vou ter y vezes erro absoluto de x dividido por... Sobrou y vezes x. Então, y vezes x. Menos x vezes erro absoluto de y sobre y vezes x. Então, eu vou colocar aqui só x vezes y. Então, eu vou ter ó, y com y corta, x com x corta. Erro absoluto de x sobre x é erro relativo de x. Erro absoluto de y sobre y é erro relativo de y. Então, nós vamos ter que o erro relativo de x sobre y é igual a erro relativo de x menos o erro relativo de y. Então, essa é a representação dos nossos erros. Então, nós temos que, na soma, o erro absoluto é a soma dos erros e o erro relativo é uma ponderação dos erros. Na subtração, o erro absoluto é a subtração dos erros e o erro relativo é uma ponderação dos erros. Na multiplicação, o erro absoluto é uma ponderação e o erro relativo é uma soma dos erros. E na divisão, nós temos que na soma é uma ponderação, que o erro absoluto é uma ponderação e o erro relativo é uma subtração dos erros relativos. Então, a gente consegue, ao saber o erro absoluto e o erro relativo que nós obtivemos originalmente nos números, conseguimos ver como ele vai se propagar. Então, na soma e subtração, o erro absoluto vai somar e subtrair, e na multiplicação e na divisão, o erro relativo vai somar e subtrair. Certo? Então, com isso, a gente consegue começar a perceber como se propaga o erro nas nossas contas, a partir do momento que a gente sabe representar o nosso erro originalmente. Mas lembre-se que, mesmo a parte que a gente consegue representar, como foi no caso inicial aqui, mesmo a parte que a gente consegue representar, quando a gente faz a conta, esse erro está lá e ele vai conseguir se propagar. Certo? Então, nós temos dois erros. O erro que foi cometido originalmente no nosso número e a gente fez uma operação, ele foi propagado, e o resultado dessa conta, da parte que a gente conseguia, ele também vai ter um erro, que vai se somar ao erro de propagação do erro original. Então, é erro sobre erro. Então, quanto mais conta a gente faz, mais erro vai aparecer. E esse erro vai crescer. Por isso que a gente tem que acompanhar esse erro para saber se esse erro não vai aumentar demais e
gerar um erro que compromete o nosso resultado. Beleza? Então, por enquanto é só.